Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu te trago mais um vídeo sobre o meu mais novo livro lançado hoje, dia 18 de maio de 2024, 4 meses. É um livro de romance e eu quero falar sobre a parte obscura de 4 meses. Bom, falando um pouco melhor sobre o livro 4 meses. É um romance que eu comecei a escrever há muito tempo, por essa necessidade de colocar para fora algumas emoções e trabalhar através desses personagens e colocar aqui muitas das coisas que aconteceram na minha vida como se fosse num quadro, sabe? Para eu conseguir analisar, ver de longe. É como se eu pegasse o sentimento e as questões, os traumas e tirasse, colocasse para fora, colocasse na minha frente assim e começasse a olhar, a analisar, a procurar respostas, a me fazer perguntas, a entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo há muitos anos e muito tempo e se permitir estar nesse lugar de vulnerabilidade de entender, ok, passaram anos, isso aqui eu não superei. Passaram meses, isso aqui eu superei. Passou tal tempo, isso aqui ainda me dói. Isso aqui ainda não consigo fazer, isso aqui eu consigo. Então, é ver as tuas limitações, ver quais são os teus traumas, quais são as partes que mais te doem e como isso consegue te impactar de alguma forma. Então eu peguei muitas referências e coisas reais que aconteceram na minha vida, não somente amorosa, mas na minha vida como um todo. E especificamente 2 a 3 histórias de amor aí que eu tive na minha vida e que cada uma dessas histórias me marcou de uma forma diferente e me reverberou de uma forma diferente, mas que por trás de tudo isso mudou, parece que mudou só a personagem, mas que o dilema era o mesmo. E eu queria resolver esse dilema. E aí muitas das vezes eu me vi perguntando e pedindo respostas para essas personagens, para essas pessoas. E eu acho que muitas das vezes eu tinha que procurar resposta em mim mesmo, aceitar a minha resposta que eu tinha para dar, porque no fundo às vezes a gente sabe, mas a gente às vezes procura uma confirmação, procura a humilhação, a gente procura algo para justificar coisas que às vezes é tão simples e às vezes nem tem uma justificativa, é só não aconteceu, não era para ser e não ia dar certo do jeito que estava sendo. Então, é muito reflexivo, é um trabalho que foi muito difícil para mim escrever e trabalhar, porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no livro e com os personagens, eu estava trabalhando aquelas emoções em mim, eu estava trabalhando essas histórias em mim. Então, juntar acontecimentos de 3 histórias e pontos no tempo diferentes em uma só história, para tentar de certa forma pegar coisas que eu tinha deixado jogadas e que ainda me faziam mal de certas situações e que reverberavam no meu hoje, para trabalhar tudo aquilo e entender aquilo, foi muito difícil, mas foi muito maravilhoso. É quando a gente se reconhece e fala, ok, não estamos bem, precisamos fazer algo. Pode ser terapia? Pode. Mas também vamos tentar, eu quero eu tentar me entender, eu quero eu me aceitar e aceitar as questões e as decisões que eu tomei. Então, às vezes, não era nem estar bravo com a atitude, com a decisão do outro de partir ou de ir. Não, às vezes era com a minha própria decisão de não insistir e dar liberdade ao outro, que é corretíssimo. De também sentir que não dei o meu máximo, ou que eu devia ter feito mundos e fundos para segurar, sabe? O amor não é segurar aquela pessoa, aquela situação, é deixar livre para ir. Se tiver que ser, vai ser, sabe? Não colocar desculpas, não fez porque isso, não. Quem quer vai lá e faz, sabe? Apesar de todos os problemas. E essa é a parte mais dura de encarar. Foi me perdoar, foi me entender ali, sabe? Me abraçar e falar, ok, eu acho que tu tomou a melhor decisão, mesmo que tu não sinta que tenha sido a melhor decisão. Então, foi um grande processo trabalhar isso através desse romance. Foi muito emblemático, muito curador para mim, porque é como é como ir tirando para fora tudo que tá ali dentro, sabe? É um livro que transborda sentimentos. Então poderia ser um livro erótico que contasse apenas essa parte, sabe? Só a parte mais sexual, a parte mais vulgar da coisa e focar somente nesse tema. Mas não é, a gente vê que tem um sentimento por trás, que aquele desejo ali que transborda essa sexualidade não é só um desejo, é um desejo provocado e causado por um amor descontrolado, por um amor sem medidas, com uma intensidade e uma aposta fora do normal, sabe? Então isso reverbera em todas as partes, tanto no sofrimento, que é mais cruel, tanto no amor, quanto é mais maravilhoso, quanto no desejo, é, que é mais forte, que é mais intenso do que com outras relações, que com outras pessoas.
Então quando a gente passa por esse tipo de amor, por esse tipo de situação, claramente reverbera em tudo, né? A gente sofre mais, a gente ama mais, a gente deseja mais, tudo é mais. Só que isso prejudica depois a longo prazo, porque tanta intensidade e tantos sentimentos sem, não é não se permitir sentir, mas é sem sentir, que às vezes é recíproco, e mesmo sendo é sem sentir a sua totalidade. É como se sempre tivesse que ter mais, mais, mais essa adrenalina daquela paixão, daquela. E isso é doentio, isso é uma coisa que não é normal, porque chega uma hora que todo o resto some e fica só isso, sabe? E a gente não pode se resumir a só isso. Aí eu me perguntei quem eu sou sem essa pessoa, sem esse sentimento, sem essa história. E aí começar essa reconstrução e começar a cavar mais fundo para ver quais são os medos e quais. E é muito difícil às vezes a gente ter essa questão de outra pessoa e apontar. Eu acho que é muito mais fácil apontar do que se apontar. Muitas das vezes eu apontei e depois eu comecei a apontar pra mim. Eu falei, opa, peraí, isso aí é culpa tua, isso aí deu errado porque. E lidar com a culpa, trabalhar com a culpa e transformar a culpa em responsabilidade, tipo, tá, isso foi minha responsabilidade, mas não é culpa. É responsabilidade, eu tenho que lidar com isso, com as consequências disso. Então, transformar aquilo tudo que era negativo em algo positivo e trabalhar tudo isso através da história dos personagens foi muito bonito e ao mesmo tempo difícil, porque eu tava escrevendo o livro e aí era como voltar aquelas lembranças, aqueles lugares, aquelas situações, aquelas pessoas, aqueles amores, era como voltar a sentir tudo aquilo. Isso confunde, porque a gente volta a sentir todas as emoções, mas não para voltar para essas pessoas, essas situações. Mas a gente acaba sentindo, às vezes confunde, às vezes mexe muito mesmo. E eu queria isso, eu queria esse balanço, eu queria mexer comigo, eu queria me derrubar para que eu pudesse me levantar de uma forma mais sana, de uma forma mais. Não sei se é. Eu acho que sadia, desculpa, sana é em espanhol. Mas de uma forma mais sadia, de uma forma um pouco mais genuína comigo mesmo, sabe? Então foi muito difícil, porque o personagem estava sofrendo, eu tava sofrendo do outro lado, eu estava chorando junto. E aí eu sentia o fogo do personagem, eu sentia o amor daquele personagem. E eu chorava e eu lembrava e eu ficava. Foi uma história muito difícil mesmo de escrever, mas foi lindo, porque agora por último eu tive que ler para revisar o livro. E foi tão bom, tipo, ler tudo isso, lembrar de tudo isso e de certa forma reviver, tipo, olhando de fora agora e não doer mais, não me sentir chateado, não me sentir tão vulnerável perante aquilo que é a história. Então realmente é muito lindo e muito maravilhoso. Eu tava lendo o livro e eu fiquei, cara, tá mais leve do que eu pensava, porque isso acontece muito quando a gente tá num momento difícil. E pelo menos vou ler um livro e eu tô num momento difícil, aquilo que o livro me passa tem um peso muito maior, sabe? Era como me tacar um caminhão em cima. E agora, leve, é tipo, tá, bonita a história. É uma pena isso, é legal isso aqui foi muito bonito, isso aqui não foi. Mas a história, por um completo conjunto, serviu de base para um aprendizado maior, para um ser humano melhor. E isso é maravilhoso, é isso que traz 4 meses, é todas essas reflexões, é todos esses momentos lindos, entre eles os momentos eróticos extremamente bem trabalhados, bem quentes mesmo e bem reais, e também aquele tipo de amor que a gente olha e fala é tão lindo e ao mesmo tempo tem tanta coisa ali que a gente tem que reverberar e pensar. Então é realmente muito lindo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham a oportunidade de conhecer 4 meses e poder trabalhar em suas emoções através dele, através de suas próprias obras ou o que vocês quiserem manifestar. Mas é muito importante trabalhar consigo mesmo. Todas as emoções que ficam guardadas, não importa se passou anos, se passou meses, se passou dias, o importante é voltar àquilo que tu não entendeu ou aquilo que tu não conseguiu, de certa forma, curar um pouco, ou pelo menos aceitar que vai estar ali, mesmo que tu não consiga curar ou superar, mas tu entender aquilo ali sabe, trabalhar nisso. É importante às vezes revisitar esses lugares internamente para que a gente possa construir externamente. E é uma história que fala sobre isso, não importa o tempo, não importa se é anos de relacionamento, se é dias, ou se são apenas 4 meses. O importante é o amor e é o que fica. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos falando sobre 4 meses.